Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de Atos, capítulo 21. Nós vamos continuar aqui ao estudo do livro de Atos, no capítulo 21. A gente vai ler a partir do versículo 27 e iremos ler até o versículo 40, que é o final do capítulo 21. Então, Atos, capítulo 21, versículo 27, diz assim: Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: Homens israelitas, ajudai! Este homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda em polvorosa. E ele, levando consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois, perguntou quem era ele e o que havia feito. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade, que ele fosse conduzido, sem saber a verdade, por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão. Mas o povo seguia gritando: mata-o! Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? Por acaso não és o egípcio de que tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão, e quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças, Senhor, nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas dádivas, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que se faz presente aqui neste lugar, porque o teu povo veio aqui se reunir no teu nome. Peço-te, ó Deus, que através do teu Santo Espírito o Senhor nos ilumine. Ilumine, Senhor, a cada coração aqui, a cada mente, para que o entendimento da tua palavra seja completo, Senhor. Para que o entendimento da tua palavra seja correto e seja de maneira que não apenas possamos entender a tua palavra, mas também colocá-la em prática. E tudo isso só é possível, esse entendimento só é possível pela ação do teu Santo Espírito. Faz assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nos ilumina, nos abençoa, e não somente os irmãos que aqui se encontram, mas aqueles que porventura estiverem acompanhando e aqueles que porventura vierem a ouvir essa pregação, essa palavra em outra ocasião. Então, em nome de Jesus, nos abençoa com a tua iluminação. É isso que te pedimos,
e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, o que nós vimos na semana passada foi que o apóstolo Paulo, chegando em Jerusalém, os presbíteros de Jerusalém, eles deram algumas orientações a Paulo, porque eles disseram que havia um boato de que Paulo pregava contra a lei de Moisés. E se não me engano, olha aí, por exemplo, o versículo 21. Ele diz assim: eles têm sido informados a teu respeito de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circundem os seus filhos, nem andem segundo o costume da lei. Então havia esse boato de que Paulo pregava contra a lei de Moisés, inclusive dizendo para os judeus que eles não circuncidassem os filhos dele. E aí os presbíteros, na pessoa de Tiago, um dos presbíteros que estavam lá, o Tiago, irmão de Jesus, disse para ele, Paulo, que para demonstrar aos judeus que ele não pregava contra a lei de Moisés, ele levasse alguns homens que haviam feito um voto, olha aí versículo 24, e ele levasse esses homens, se purificasse junto com esses homens, que eles raspassem a cabeça em sinal de que eles haviam feito esse voto, e aí eles fossem ao templo fazer as ofertas que eram devidas a todos aqueles que estavam passando pelo processo de purificação. E assim Paulo fez. Pegou os homens, se purificou, rasparam a cabeça em sinal de voto, e aí o processo da purificação durava quantos dias? 7 dias. A gente falou isso, na semana passada. E aí, ao final do 7º dia, o que eles faziam? Eles faziam ofertas, faziam sacrifícios, para que assim eles pudessem estar purificados. Só que o que aconteceu? Aconteceu que Paulo nem teve essa oportunidade de fazer as ofertas. O que a gente vai falar hoje? Pode passar. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da prisão e a acusação que fizeram a Paulo. Nós vamos falar do espancamento de Paulo e nós vamos falar sobre o comandante ali que salvou Paulo de ser morto, Se ele não chega lá na hora, Paulo havia sido assassinado de tanto apanhar, de tanto levar a pancada ali daqueles judeus, e a gente viu que ele precisou ser carregado por causa da violência. Provavelmente ele estava ali sem forças, porque ele apanhou muito mesmo. E aí é isso que a gente vai ver: a prisão e a acusação de Paulo, o espancamento de Paulo, e Paulo é salvo pelo comandante ali romano. É isso que a gente vai ver hoje. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Paulo pegou os homens, eles rasparam a cabeça em sinal de voto, passaram aquele período lá de 7 dias para fazer as ofertas. Só que, o que acontece? Versículo 27, que foi o que a gente começou a ler. Olha só. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, isso é um detalhe, esses judeus da Ásia provavelmente eram os judeus da cidade de Éfeso. Vocês lembram que houve muita confusão na cidade de Éfeso? Em especial com os artífices. Mas não foi só com eles, os próprios judeus já haviam tido confusão ali por causa da pregação de Paulo. E por que é que a gente acha que eles são da cidade de Éfeso? Olha o versículo 29. Eles haviam visto Trófimo de Éfeso. Então, eles reconheceram Trófimo da cidade de Éfeso. Então, esses judeus aqui da Ásia, provavelmente eram os judeus da Ásia lá da cidade de Éfeso. Ok?
Então, continuando aqui. Os judeus da Ásia o viram no templo e provocaram todo o povo e o agarraram. Primeiro, Paulo não teve nem tempo de terminar o processo da purificação dele lá, né? Não no sentido da purificação, mas no sentido de oferecer os sacrifícios. Porque no final dos 7º dias, veja o final do versículo 26. Cumprindo os dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Então, no final do 7º dia, ele fazia as ofertas em favor de cada um dele e dos outros 4 que também estavam fazendo o voto. Só que, no versículo 27, quando os 7 dias estavam quase terminando, então não havia terminado, então eles não haviam feito ainda o sacrifício. Então ele nem teve a oportunidade de fazer o sacrifício, porque ele foi impedido pelos judeus de fazer sacrifício. Então o que aconteceu? É importante lembrar que Paulo estava no prazo final, é o que eu acabei de falar. Mas ele foi preso antes, não sendo ele permitido que chegasse a fazer a oferta. Então o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver que esses judeus, eles fazem 4 acusações contra Paulo. 4 acusações. Vamos lá, pode passar aí. Quais são as acusações? Versículo 28. Primeiro, eles disseram que Paulo, ele desonra a nação, ou seja, ensinando a todos contra o nosso povo. Então, preste atenção. Por que os judeus tinham raiva dos publicanos? Porque ele era cobrador de imposto. A favor de quem? Dos romanos. Então, todo publicano era visto pelos judeus como sendo o quê? Um traidor. Porque ele estava pegando o dinheiro do povo, que era da própria nação dele, e dando para uma nação estrangeira. Em outras palavras, eles desonravam o seu próprio povo. E aqui eles estão dizendo que Paulo está fazendo uma coisa muito semelhante. Ele não está cobrando dinheiro, mas ele está falando mal do povo. Ele está pregando contra o povo. É isso que eles dizem, olha o versículo 28. Este homem que por toda parte ensina a todos contra o nosso povo. Ele está ensinando contra o nosso povo. Ele está desonrando a nação. Essa é a primeira acusação deles. Paulo está desonrando a nossa nação, desonrando a todos os compatriotas, porque ele está ensinando contra o nosso povo. Essa é a primeira acusação que eles fazem a Paulo. A segunda, ele diz o seguinte: ele está ensinando contra a lei, ou ensina contra ela, né? Contra a lei de Moisés, versículo 28. Ele ensina contra o nosso povo e contra a lei. O que eles falavam que Paulo ensinava, que Paulo pregava? A gente viu isso lá no versículo 21. Ensinava o que, Paulo? Qual era o boato do ensinamento de Paulo? Que não era para circuncidar, os judeus não deveriam circuncidar os seus filhos. Então eles estavam dizendo, olha, ele estava ensinando contra a lei. Ia falar? Sim? Você ia falar alguma coisa. Então, olha só. Ensina contra o nosso povo. Ensina contra a lei, versículo 28. Ensina contra este lugar. Que lugar? O templo. Essa era a terceira acusação. E a quarta acusação, ele profanou o templo. Ele profanou o templo. E como foi que ele profanou o templo? Versículo 29. Eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade e pensava que Paulo havia levado ao templo. Então, Rebeca, volta um slide aí, eu acho.
Volta. Aí. Aqui é uma figura do templo, tá? Então, essa parte era a parte de fora, por isso que está escrito aqui, ó, pátio dos gentios. Os gentios só podiam ficar aqui. Eles não podiam adentrar naquela outra parte. Então, essa parte aqui de fora, onde está escrito pátio das mulheres, eles nem podiam chegar lá. E as mulheres também só podiam ficar ali. Elas não podiam entrar para essa outra parte. Então, vocês estão vendo ali, ó, pátio de Israel. Então, aqui, ó, pátio das mulheres. Quem não era sacerdote ficava nessa parte de fora. Naquela parte mais de dentro, onde tem o altar, o laver, que é a pia onde lavava lá, só ficavam os sacerdotes. Provavelmente, Paulo foi preso aqui, ó, no pátio das mulheres. Ele nem entrou para a parte onde ficava o povo de Israel. E ele tinha esse direito, porque ele era israelita. Então, eles estavam acusando Paulo de ter pego o Trófimo e adentrado para o templo. E isso era, de certa maneira, profanação. Mas isso era uma coisa impossível de ter acontecido. E eu vou explicar por quê. Os judeus, ele tinha guardas à sua disposição, de que se alguém profanasse o templo, aquela pessoa, na hora, iria ser executada. Os romanos davam a eles essa liberdade, de que se eles vissem e soubessem que alguém estava profanando o templo, essa pessoa poderia ser executada na hora. Então, se Trófimo tivesse sido visto dentro do templo, o que ia acontecer? Ele ia morrer na hora. Era assim. Então é impossível que isso tivesse acontecido. E mais, o que Paulo está tentando fazer aqui? O que é? O que Paulo está tentando fazer? O boato sobre ele era que ele pregava contra a lei. O que ele está tentando fazer aqui? Mostrar que ele não está pregando contra a lei. Que ele, de certa maneira, cumpre a lei. Então, você acha que alguém que está tentando mostrar que não está indo contra a lei de Moisés ia introduzir no templo um grego? Não. Óbvio que não. Mas a acusação deles é de que Paulo está profanando o templo. Uma coisa irônica aqui, que a gente até vai falar daqui a pouco mais, é que é o seguinte: eles estão acusando Paulo de tornar o templo impuro, porque a profanação é isso, é tornar o templo impuro. E como é que Paulo estava? Qual era a situação de Paulo? Não. Ele estava no processo de purificação. O que faltava para ele era só o sacrifício. Então eles estão acusando Paulo de estar profanando o templo enquanto ele está fazendo um ato de purificação. Não faz nem sentido isso. É como se ele dissesse: olha, tu está se purificando, ou tu está no processo de purificação, mas o teu processo de purificação está contaminando o templo. Não fazia sentido isso. Então, as acusações deles eram essas. Pode voltar, Rebeca, passou demais. As acusações eram essas. Paulo estava pregando... Não, volta. Volta. Não, agora tu adianta. Aí. Paulo estava desonrando a nação. Era a acusação dele, a primeira. A segunda, Paulo está ensinando contra a lei. A terceira, está ensinando contra o templo. E a quarta, Paulo está profanando o templo. Ou seja, ele trouxe gregos. Agora, olha a coisa interessante. Porque quando a pessoa está tentando colocar uma situação que não existe, olha só, preste atenção. Quem é que eles acharam que estava no templo com Paulo?
Quem é que eles achavam que Paulo tinha introduzido no templo? Quem era? O Trófimo. Só que, olha o que eles dizem. Preste atenção. Ele profanou o templo trazendo gregos. Olha o versículo 28, final. Trazendo gregos no plural. É como se ele estivesse dizendo que Paulo está enchendo o templo de gregos. Mas eles só viram quem? Trófico. E nem estava no templo. Então eles estão aqui dizendo, não só acusando, mas tornando a acusação ainda maior, ainda mais grave. Não só introduziu um grego, ele introduziu gregos no templo. Então vamos lá, pode passar, Rebeca. Passa. É importante lembrar dessas acusações. Não esqueçam das acusações. Quais eram? Quais as acusações de Paulo? Ensinava, ele está desonrando a nação, ensinando contra a lei, ensinando contra o templo e profanando o templo. Não esqueçam dessas acusações, porque lá na frente, quando Paulo vai se defender, e ele vai começar essa defesa a partir do capítulo 22, que é o que a gente vai ver na próxima semana, ele vai dizer uma coisa importante: eles não têm prova das acusações contra mim. Eles não têm como provar as acusações que eles estão fazendo. E isso é tão verdade, que como é que eles chegam lá? Como é? Como é que eles chegam para prender Paulo? Chegam de mansinho, vão lá, pegam Paulo e vão embora, sem ninguém ver? Como é que eles chegam? Gritando, alarmando. Sabe por quê? Porque Paulo estava tão cumprindo a lei, de maneira tão minuciosa, que Paulo estava passando despercebido. Ninguém tinha percebido que era Paulo, e Paulo era alguém conhecido no meio dos judeus. Mas Paulo estava cumprindo a lei de tal maneira que ele estava passando despercebido. Então foi preciso alguém gritar e começar a insultar a multidão contra Paulo. Eles não tinham provas das acusações. E agora vamos lá. Olha só. Vamos salientar aqui as coisas que eles estavam falando contra Paulo. É importante a gente notar o seguinte: qual era a primeira acusação? Ele está desonrando a nação. Paulo estava pregando o evangelho para que os judeus fossem salvos. De onde é que isso é desonrar a nação? De onde é que isso é ensinar contra a nação? O que Paulo estava dizendo para os judeus é que eles deveriam se arrepender e crer que toda a promessa que Deus havia feito no Antigo Testamento foi cumprida em Cristo. E que eles deveriam crer nesse Jesus. E isso não tinha nada a ver em desonrar a nação, pelo contrário. O que Paulo estava pregando era simplesmente dizer que aquela nação deveria ser salva em Jesus. E quando você prega para salvar alguém, você não está desonrando esse alguém, pelo contrário. Você quer o bem dessa nação, você quer o bem dessa pessoa. Então, não tem nenhum cabimento, não tem nenhum fundamento a acusação de que ele estava desonrando a nação. Porque o que ele queria é que aquela nação fosse salva. Você lembra o que Paulo disse numa das suas cartas? Ele disse o seguinte: quem dera, se fosse possível, eu pediria a Deus que ele riscasse o meu nome do livro dele, do livro da vida. Para quê?
Para quê? Para que todos os meus compatriotas fossem salvos. Para que todos os judeus fossem salvos. Eu preferiria perder a minha salvação para que todos os judeus fossem salvos. Aonde é que um homem desse está desonrando a nação dele? Não tinha desonra, porque não há desonra em pregar o evangelho. A pregação do evangelho salva, a pregação do evangelho não desonra ninguém. A segunda coisa que eles estavam dizendo era: Paulo está pregando contra a lei. E Paulo não está pregando contra a lei, pelo contrário, o evangelho confirma a lei. Porque o evangelho vai dizer que toda a lei do Antigo Testamento, ela desemboca em quem? Em Cristo Jesus. Então, pregar o evangelho é dizer que a lei está sendo cumprida nele. Não tem absolutamente nada dizendo que ele está pregando contra a lei. Pelo contrário, ele está dizendo, não, a lei se cumpre em Jesus. E isso não é pregar contra a lei, é dizer qual é a finalidade última dessa lei. Então você pode perceber que as acusações não têm cabimento, não têm fundamento. E eles nem tinham provas, como a gente vai ver mais para frente, talvez nem hoje. Terceiro, eles diziam que Paulo estava desonrando o templo. Paulo tanto honra o lugar que era o templo, que ele veio fazer o quê? Oferecer adoração a Deus no templo. E ele sabia, mais do que ninguém, que ele podia fazer isso aonde? Aonde era que Paulo podia oferecer adoração a Deus? Paulo sabia que ele podia oferecer a Deus adoração aonde? Não. Em qualquer lugar. O que Jesus disse para a mulher lá de Samaria? O que foi que ele disse? Ela perguntou, olha, os judeus dizem que é nesse monte que se deve adorar. Aliás, em Jerusalém é um lugar que se deve adorar, mas os meus pais falavam que era nesse monte. E tu, onde é que a gente deve adorar? O que é que tu diz? Aí Jesus, nem em Jerusalém e nem em esse lugar. Aonde é que se adora? Em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Mas Paulo, sabendo disso, ele honrava tanto o templo, que ele foi para o templo para adorar. Porque ele honrava aquele lugar. Porque a presença de Deus um dia já esteve naquele lugar. E tanta era a honra que ele tinha daquele lugar, que ele foi para lá oferecer sacrifício em adoração a Deus. E por último, a última acusação. Paulo está sendo acusado de profanar o templo, de tornar o templo impuro, quando está fazendo um ritual de purificação no próprio templo. E aí, meus irmãos, a gente vê que as acusações deles não tinham fundamento nenhum. Não tinham fundamento nenhum. Pode passar, Rebeca. Olha só que coisa maluca. Os judeus estavam acusando Paulo de ser alguém que pregava contra a lei, de certa maneira, de ser descumpridor da lei. Mas eles estavam quebrando aqui 2 mandamentos. O 9º, que é o quê? Qual é o 9º mandamento? Não dirás falsos testemunhos. O que eles falaram contra Paulo era verdade? Não. Então o que eles estavam dando em relação a Paulo? Um falso testemunho. Eles estavam acusando Paulo de ser alguém que pregava contra a lei, e eles estavam quebrando o 9º mandamento. E também o 6º, que o 6º é qual? Não assassinarás. E o que
fala aí no versículo 31, que eles queriam matá-lo. Acusaram Paulo de ser alguém que pregava contra a lei, e eles mesmos estavam quebrando o 9º e o 6º mandamento. Não é? Acusa alguém de fazer uma coisa, sendo que era eles que estavam fazendo essa coisa a qual eles estavam acusando Paulo. Então, olha só. Depois de agarrar Paulo e o levar para fora do templo, o espancaram e só não mataram, porque o aviso sobre o tumulto chegou até o comandante. Quando esse chegou no local, pararam de bater em Paulo. É o que a gente viu aí no versículo 31. Olha só o versículo 31. E ele, o comandante, levando consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar a Paulo. Olha que coisa doida. Por que eles não fizeram isso no templo? Espancaram Paulo no templo? Não. Olha, eles agarraram Paulo, versículo 30, levaram eles para fora do templo, e quando chegou fora do templo, eles começaram a bater nele. Por quê? Isso, porque eles não queriam desonrar o templo. Mas, olha que coisa doida. Se eles simplesmente tirassem Paulo do templo e matassem fora do templo, faria alguma diferença ser fora ou dentro? Não. Porque da mesma maneira, Paulo estava em adoração a Deus. Paulo, não, como ele vai dizer mais na frente, eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava lá adorando o meu Deus, eu estava lá para oferecer sacrifício a Deus, e eu fui pego nessa situação. Ele diz isso, mais na frente a gente vai ver isso. Eu fui pego na situação de adoração, eles me arrancaram da minha adoração e me espancaram. Eles impediram alguém de adorar a Deus. Eles estavam profanando o templo, sendo fora ou dentro. E aqui a gente pode aprender uma lição importante. E que muitas vezes a gente costuma fazer o que é certo quando a gente está aqui. E quando a gente sai daqui deste lugar, a gente meio que, às vezes, nem se importa muito se aquilo é certo ou errado. Porque, afinal de contas, eu não estou no templo. Exato. Então, eles estavam preocupados em fazer o que era errado dentro do templo. Quando eles tiraram para fora, eles não se preocuparam em bater nele até quase matar. Porque, afinal de contas, eles não estavam dentro do templo. Então, dentro do templo, eles podiam matar. Aliás, fora do templo, eles podiam matar. É como se nós disséssemos assim: não, eu não estou na igreja, então eu posso fazer. E fora isso, o que o próprio Tiago diz em relação à lei? Se você quebra um mandamento, você quebra todos. E eles, para não ficar por baixo, estavam quebrando logo, era 2. Né? O 9º e o 6º. Então, essa é a lição, uma das lições que a gente deveria aprender. Nós devemos viver nossa vida cristã em qualquer lugar. Não é só aqui. Não é só quando a gente está no meio dos irmãos, no meio da igreja. Não é só quando a gente está na igreja. Mas é em todo canto. Às vezes a gente não, por exemplo, uma coisa simples. A gente não mente aqui. Mas no trabalho, no dia a dia, a gente vive mentindo.
Então não é uma questão de estar aqui ou estar em outro lugar, porque a minha vida cristã, ela tem que ser a mesma, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Não é porque eu estou em outro lugar que eu posso fazer o que eu não deveria fazer quando estou aqui. Amém? Olha uma coisa interessante. Às vezes a gente também fica tão cego em ser zeloso dessa lei, que a gente acaba quebrando outras leis. Eles estavam tão cegos em tirar Paulo, achando que Paulo estava indo contra Deus, que eles acabaram quebrando o 9º e o 6º mandamento, né? Isso acontece com a gente às vezes, irmãos. A gente está tão cego de ser zeloso com relação a Deus, que aí a gente acaba não cumprindo coisas que Deus diz que a gente deve cumprir. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que alguém comete um pecado sério, pecado grave. E aí, nós estamos tão zelosos com relação a isso. Não, porque esse irmão fez isso, ele tem que pagar pelo que ele fez. E aí a gente não oferece a misericórdia. A gente não oferece o perdão. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça do pecado, não é isso. Eu estou dizendo que todo aquele que comete pecado e se arrepende, ele deve receber da gente, igreja, misericórdia e perdão. Mas às vezes a gente pode estar tão zeloso, né? Zeloso entre aspas, né? Zeloso com as coisas de Deus, que a gente cega e acaba quebrando outros mandamentos que Deus disse que a gente deveria cumprir, como a misericórdia, como o perdão e outros. Amém? Meus irmãos, eu vi muito isso nessas últimas eleições. Estavam-se tão zelosos de cumprir os mandamentos de Deus, né, as coisas de Deus, que muita gente cometeu idolatria. Seja para qualquer lado que fosse. Como se aquele candidato X ou Y fosse o Deus. Então, em nome de Jesus, que a gente não fique tão cego, achando que está cumprindo as coisas de Deus, e quebre mandamentos claros, que o Senhor determina que a gente cumpra. Amém? Para finalizar, Paulo é salvo, né, pelo comandante. Versículo 33. Aproximando-se o comandante, o prendeu e mandou que fosse algemado. E depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Então a gente vê que Paulo, ele depois de apanhar, né, está ali praticamente morto, né, assim, apanhou bastante, foi bastante maltratado mesmo, porque eu fico pensando o seguinte, aqui não diz a distância entre o templo e esse lugar onde estava o comandante, mas vamos pensar um pouquinho, até alguém chegar lá e dizer para ele que estava acontecendo um tumulto, ele reuniu os soldados e chegar lá com esses soldados, quanto tempo vocês acham que Paulo apanhou? E ele não apanhou só de um. Então ele ficou bastante machucado. Ele foi o próprio, né? E aí, a gente viu que, versículo 34, ele precisou ser carregado. Aliás, versículo 35, ele precisou ser carregado.
Mas o povo continuou dizendo: mata ele, mata ele, mata ele. E aí, ele pede permissão para falar, né? E interessante aqui, versículo 37, quando ele pede a permissão para falar, o comandante meio que fica admirado, né? Diz assim: tu sabe a língua grega? Sabes a língua grega? Porque Paulo provavelmente falou com ele em grego. E por que ele estava tão admirado que Paulo sabia a língua grega? Por quê? Porque a língua grega era uma língua que só falava quem tinha algum tipo de cultura. Obviamente havia um grego mais do povão, que era o grego chamado grego koiné, que é inclusive o grego onde a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito. Mas era sinal de que alguém, pelo menos, havia estudado. Então, ele disse: sabes grego? Porque Paulo, ele era de que cidade? Tarso, né? Como ele vai dizer, na Cilícia. E ele estudou filosofia grega, ele estudou grego. Ele falava grego fluentemente. E a gente pode ver aqui que Paulo, ele era uma pessoa que falava mais de um idioma. A gente vai ver no versículo 40 que aqui com o soldado ele fala grego, com o comandante, aliás, e quando ele pede para falar para a multidão, ele fala em que língua? É hebraico. Ele fala na língua dos judeus. Mas assim, o comandante se admira dele e confunde ele. Olha o versículo 38. Por acaso não és o egípcio que algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Ele está dizendo assim: olha, tu não é aquele cara não, né? Aquele cara que fez isso, isso e isso, provocou uma revolta, não é tu não, né? Aí Paulo responde, né, no versículo 39, não, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade importante na Cilícia, e peço que me permitas falar. E aí ele dá a permissão para que Paulo fale, Paulo levanta a mão, e aí ele vai falar aos judeus, e é o que a gente vai ver na semana que vem. Só que eu queria que a gente prestasse atenção numa coisa. Versículo 33. Aproximando-se o comandante, prendeu Paulo, mandou acorrentar ele e depois perguntou quem era ele e o que ele havia feito. Quando o comandante chegou, e a gente viu que a multidão continuou, né, falando várias coisas, a multidão queria matar Paulo. Só que o comandante chegou lá e não agiu logo por impulso. Ele prendeu Paulo e depois ele procurou saber o que tinha acontecido. Quem é esse cara? E o que foi que ele fez para o pessoal estar querendo matar ele? E aí cada um falou uma coisa, ele disse: não, ninguém está falando coisa com coisa. Eu vou prender ele aqui e aí a gente vê o que foi que aconteceu e resolve o problema. Por que é que eu estou falando isso, enfatizando isso? Porque é muito importante, num conflito, você ouvir os dois lados. Você nunca tomar partido sem antes ouvir o outro lado da história. E o que esse comandante fez aqui é uma demonstração de sabedoria. Ele não pegou: vocês querem matar ele? Resolvam. Não. Prendeu. Quem é ele e o que ele fez? Então ele procurou saber o outro lado da história. Só que quando ele prendeu ele e procurou saber o que tinha acontecido, ele ouviu um lado da história, que foi o lado da multidão. Só que ele ainda não tinha ouvido o outro lado, que era quem? Paulo. E é o que a gente vai ver na semana que vem. Mas preste atenção nessa lição. Nunca tome decisões precipitadamente. Sempre procure saber o outro lado da história. Porque num conflito, quando você escuta uma pessoa, ela vai falar o quê?
a versão dela. E a versão dela geralmente puxa para quem? Para ela. E aí você escuta isso e aí já fica com raiva do outro lado. O outro lado já passa a ser teu inimigo. Nem ouviu ainda. Então, não façamos isso. Sempre escutemos os dois lados da história. Isso é muito importante, isso é sábio num conflito. E por mais que a pessoa seja seu amigo ou sua amiga, sempre escute o outro lado da história. Amém? Vamos finalizar com as aplicações. Passa aí, Rebeca. Primeiro, o nosso zelo com as coisas de Deus não pode nos deixar cego a ponto de descumprir os mandamentos de Deus. Obviamente, o zelo pelas coisas de Deus, eles devem existir, mas isso não pode nos deixar cegos a ponto de nos fazer descumprir os mandamentos, como eles ficaram. Eles estavam tão zelosos em cumprir as coisas de Deus, que eles achavam que era de Deus, que eles quebraram o 9º e o 6º mandamento. Então isso não pode acontecer com a gente. Olha que coisa doida. Eu já até falei isso aqui. Quantas cartas foram escritas para a igreja de Éfeso? Quais? A carta aos Efésios, aquela carta lá que Apocalipse capítulo 2. E quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo estava onde? Em Éfeso. Então nós poderíamos dizer que a carta de Paulo a Timóteo também foi para Éfeso. E mais, em Atos capítulo 20, quando Paulo manda chamar os presbíteros, Paulo está em Mileto, e ele manda chamar os presbíteros são da onde? De Éfeso. E a orientação deles era: cuidado com os lobos devoradores. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja muito instruída, principalmente na questão dos falsos mestres. Aonde é que elas estão errando quando a gente lê a carta em Apocalipse? Qual é o erro deles? Tenho, porém, contra ti. Não lembro? Que vocês deixaram o primeiro amor. Eles estavam tão zelosos de cumprir a questão dos falsos mestres, que eles praticamente estavam sem misericórdia. Que o amor deles havia cessado. Então a gente não pode ficar cego na tentativa de cumprir aquilo que Deus realmente diz que a gente deve cumprir, mas isso não pode nos deixar cego a ponto de descumprirmos outras coisas que Deus também nos manda. Então eu não posso, no caso dos Efésios, eles não podiam querer, não ter nenhum tipo de contato com os falsos mestres, a ponto de que o amor deles, até pelos falsos mestres, não existisse. Você entende? Então, essa é a primeira lição. A segunda, nosso cristianismo precisa e deve ser vivido em todo e qualquer lugar, e não só no meio da igreja. Não é porque a gente não está aqui que a gente pode fazer qualquer coisa. De jeito nenhum. Nós somos cristãos, carregamos essa bandeira do cristianismo e nós precisamos vivê-lo em todo e qualquer lugar. Amém? Amém? E por último, terceiro, nunca tome decisões precipitadas.
Sempre ouça os dois lados antes de tomar partido, porque isso é sábio e é assim que se resolve conflitos. Se algum dia você já aconselhou um casal ou ainda vai aconselhar, essa é uma orientação importantíssima. Sempre escute os dois lados. Sempre escute os dois lados. Amém? Vamos ficar de pé? E aí na semana que vem, em nome de Jesus, nós iremos ver aqui o discurso que Paulo faz em defesa dele, né? A gente viu aqui que ele foi acusado, ele teve 4 acusações, né? Os judeus fizeram 4 acusações para ele, e ele vai se defender aqui a partir do capítulo 22. Amém. Vamos orar. Oremos. Amado Deus, Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos proporcione tudo isso que nós acabamos de aprender, Senhor. Que a gente não fique tão zeloso a ponto de ficarmos cegos. Que a gente, ó Deus, seja cristão em qualquer lugar que seja, e que nós possamos, Senhor, agir com sabedoria, sempre ouvindo os dois lados da história. Faz assim com todos nós, Senhor, com cada um daqueles que aqui veio, com aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, nos fortalece e nos molda conforme a tua vontade, de acordo com o teu querer e o teu propósito. É isso que rogamos em Cristo Jesus, Pai. E nele também te agradecemos, porque cremos que pelo teu Espírito e pela tua palavra, o Senhor há de fazer assim como a gente tem te pedido, porque cremos que é a tua vontade. Nos leva em paz, nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. É isso que rogamos. E em nome de Jesus te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.